Olá, Gustavo Martins aqui, CEO do E-Custos, e hoje a gente vai falar sobre a transição de orçamento paramétrico para orçamento executivo. Essa aqui é um dos pontos que o pessoal tem mais dúvida, principalmente na parte de fazer o estudo de viabilidade correto e fazer a transição, o que dificulta muito construtoras e incorporadoras a fazer o controle da obra, né? Qual que é a principal diferença entre a parte de orçamento paramétrico para chegar até a fase do orçamento executivo, né? No orçamento paramétrico, a gente começa o estudo de viabilidade, onde a gente não tem todos os projetos ainda em mãos, a gente tem ali o terreno, a gente está ainda pensando em viabilizar. No Brasil, né, ao contrário de outros países, né, a gente tem essa cultura de primeiro a gente faz o projeto e depois vê quanto custa, né? Lá fora você tem um pouquinho mais desse processo inverso, você faz o projeto de acordo com o valor que você tem de orçamento, mas aqui a gente costuma, de fato, ter essa dificuldade em prever os custos já na elaboração de projetos. Então esse estudo de viabilidade acaba dificultando muito por isso, porque senão você precisa fazer todos os projetos executivos, gastar aí 300, 400 mil reais em elaboração de projetos para depois ver se de fato o estudo de viabilidade vai funcionar. Então esse é um ponto bem grave para a gente estar fazendo esse estudo corretamente. O paramétrico, né, a gente consegue através de estudos, né, com o CUB, com custo por metro quadrado que o Sinduscon fornece a cada mês e também através de custos anteriores, de obras passadas, você consegue fazer esse estudo. É claro que ali no paramétrico você tem que tomar um certo cuidado de não cometer alguns erros, como usar a área de área construída, pegar somente a área construída e multiplicar pelo custo do metro quadrado do cubo, aí vai dar erro, porque a norma fala para você utilizar a área equivalente. Você ter alguns cuidados com os projetos, às vezes no cubo você não tem ali um prédio de 16, 18, 20 andares, você tem que se adaptar a essa tipologia. A cesta de insumos do próprio cubo também é relacionada a 25, 27 insumos, dentre eles 2, 3 de mão de obra e o restante de insumos de materiais. Então, tem que se enquadrar tudo isso para que dê certo na parte do orçamento paramétrico. Já no orçamento executivo, a gente começa a uma transição do estudo de viabilidade até o orçamento real mesmo da obra, que é quando você tem todos os projetos definidos. Ali sim, você vai ter um memorial descritivo melhor, você vai ter uma base de composições de preço, aí você tem o nível de serviços e insumos, você vai ter todos os projetos, arquitetura, instalações, fundações, então você consegue de fato chegar numa precisão maior. É claro que aqui você precisa tomar cuidado para não utilizar bases de mercados como SINAP, TCPO, que vai envolver custos de outros itens que não são tão da sua obra, principalmente se for uma obra particular. É claro que se estiver fazendo financiamento, obras de licitações, onde é obrigado a usar a SINAP, tudo bem, mas senão você consegue de fato adaptar esses valores para a sua realidade. Com isso, você consegue chegar a um orçamento executivo mais preciso, alinhado com o que você fez no estudo de viabilidade. Mas isso não garante, de fato, a transição. Por isso que é sempre importante começar lá do início com os seus próprios dados e acompanhar isso até o orçamento executivo para que, de fato, você tenha uma margem de erro, tanto aqui no orçamento paramétrico, como também no orçamento executivo bem menor, de em torno de 10% a 20%, e aqui no orçamento executivo de 4% a 5% é uma margem boa para se considerar. Então, tudo isso envolve essa parte de ter essa diferença entre um estudo bem feito e também um executivo para depois fazer o controle no seu software, no seu ERP ou até mesmo num software de orçamento de obra. E se você quer aprofundar nesse tema, entender mais sobre orçamento paramétrico executivo, como amarrar, como fazer uma transição mais correta, ter mais previsão e de fato gerenciar esses custos de forma correta, a gente vai ter aqui no canal em breve uma trilha sobre gestão de obras. Então acompanhe e veja com a gente de forma prática e assertiva como fazer toda essa gestão.